Para fechar a prova da Unifesp, né, a gente fez 5 questões, está fazendo agora a quinta, né, do vestibular de 2021. Acho que foi uma prova bem legal de ser feita, com conceitos que são importantes na hora de entender, né, a teoria. Já vimos aí questão de cinemática, de leis de Newton, também vimos questões aí de gases, termodinâmica, e por último aí vimos aquela questãozinha bem bonita de refração. E aí, para a gente fechar a última questão, ele colocou um tema sobre eletricidade e magnetismo junto, né? Ele colocou aí uma espira junto a um circuito elétrico. E aí ele faz diversas perguntas sobre esse tema. Então ele fala que os terminais A e B de uma espira circular estão conectados a um circuito elétrico capaz de fornecer valores distintos de corrente elétrica. Os resistores do circuito são ômicos, ok, então eles obedecem à lei de Ohm, e o gerador e os fios de ligação. O amperímetro e a chave são ideais. Então, está todo mundo aí, é um circuito ideal. A figura mostra a montagem desse circuito com a chave aberta. Então, o que a gente quer dizer com a chave aberta? É que a corrente sai aqui do meu gerador, vem aqui, e quando ela chega aqui, ela continua a sua corrente integralmente vindo para esse resistor aqui. Ele não vai para cá porque a chave está aberta. Então, toda a corrente que saiu aqui do meu gerador vem para o meu resistor de 60 ohms. Tá bom. Quando a chave é mantida aberta, o amperímetro indica uma passagem de 6 amperes. Então, tem um amperímetro aqui que está indicando para mim que tem 6 amperes quando isso aqui está aberto. Ok. Então, vamos às perguntas, né? No item A aqui. Ele pergunta a diferença de potencial do gerador. Então, ele quer saber a diferença de potencial que existe entre, por exemplo, esse ponto aqui e esse ponto aqui. Você está vendo que entre o gerador, o amperímetro é ideal, então não tem nenhum tipo de resistência aqui, né? Corrente, então a resistência dele aqui é nula. Quando ele passa aqui, se eu encontrar a diferença de potencial que tem entre esse ponto, se de repente eu chamasse esse ponto aqui de A, esse ponto aqui vai ser A. Só que aí quando eu encontro um resistor, eu tenho que mudar de ponto. Vou chamar ele aqui de B. Quando eu faço todo esse trajeto aqui, eu vou marcar esse ponto, deveria ter feito o contrário, né? Que aí que vai ser outro ponto, mas vou chamar aqui de B também. Em relação à resistência, ao circuito, ele é um ponto B porque não houve nenhuma resistência entre esse ponto e esse. Então, se eu achar a diferença de potencial entre esse e esse, é igual à diferença de potencial que eu tenho para o gerador. Então, se eu achar aqui, U igual a RI, U igual a RI, o U dele, a diferença de potencial, a resistência dele é de 60, vezes a corrente que se passa aqui é de 6, né? 6 amperes. Então, eu tenho uma diferença de potencial aqui de 360 volts. Então, a diferença de potencial que eu tenho para esse é a mesma que eu tenho para esse, a diferença de potencial de A para B. Então, a gente pode falar que a diferença de potencial aí que sai do gerador, né? No gerador, é de 360 volts, que é a gente poderia até falar que U, né? Poderíamos escrever também que pela equação do gerador, U é igual a E menos RI. Como o gerador não tem resistência interna, ele é ideal, né? Eu posso dizer que essa força eletromotriz aqui também vai ser de 360 volts. Mas isso não é perguntado, ele está perguntando a diferença de potencial, que é 360. Tá bom. Em seguida, a intensidade da corrente elétrica que passa pelo amperímetro quando a chave está fechada. Bom, quando a chave está fechada, aí a gente já tem uma diferença, né? Vou colocar de azul aqui. Deixa eu apagar aqui. Coloquei 360 volts. Quando eu fecho essa chave aqui, nesse sistema, eu acabo criando um circuito em paralelo, né? Então, eu poderia trocar esses dois resistores aqui por uma resistência equivalente de. Então, quando eu tenho dois em paralelo, a resistência equivalente é dada pelo produto deles pela soma. R1 vezes R2 sobre R1 mais R2. Ou seja, eu faço 30 vezes 60 dividido por 30 mais 60.
Isso daqui dá 30 vezes 60 dá 1.800 sobre 90, isso vai dar 20 ohms. Não é? Então, é como se eu tivesse uma única resistência a uma força eletromotriz aqui de um E de 360. Então, eu poderia dizer que o mesmo sistema que nós temos para cá, só que a gente usaria a resistência equivalente, vezes o I que passa aqui por esse gerador, por esse amperímetro. Então, se o U aqui dele é 360 e a resistência equivalente agora dele é de 20, a minha corrente, aí, o I dele, né, vai ser de 18 amperes. 18 amperes? 18 amperes, é isso mesmo. 360 dividido por 20. Então, a ideia é muito parecida com essa, né? Se aqui passa 6 amperes quando só passa o de 60, quando eu faço uma resistência em paralelo, é equivalente ao ter uma única resistência. De quanto? De 20. Aí se passam 6 amperes no resistor de 60, aqui vai passar 18 amperes no resistor de 20. A lógica é muito similar uma à outra, né? Então aí a gente já mata o item A. No item B, ele está perguntando o quê? A espira tem diâmetro de 4 vezes 10 a menos 2 e permeabilidade magnética do meio, que a envolve, de 1,2 vezes 10 a menos 6 Tesla por metro barra ampere. Para a circunstância em que a chave está aberta, indique a chave está aberta, significa que a corrente é de 6 amperes. Tá? Indique na figura presente, aqui na nossa figura, a direção e o sentido do vetor campo magnético e calcule a intensidade. Bom, a gente sabe que o circuitinho está vindo aqui, a corrente está vindo nesse caminho, né? Está vindo para cá, e aí ela vai fazer esse sentido aqui, ó, que a gente pode adotar como um sentido anti-horário. E ela vai continuar o seu caminho e vai fechar, passando aqui, fechando o circuito. Pronto. Esse é o circuito que a gente está vindo aqui. E fazendo pela regrinha da mão direita, onde você tem que o seu polegar, aí faça comigo, seu polegar é a corrente e os seus 4 dedos é a direção do campo magnético, se você apontar e fazer nesse caminho, ele vai sair aqui do plano do papel. A corrente está vindo, ela está sempre saindo quando ela está dentro desse plano. Então, eu posso representar que no centro dessa espira, o campo magnético dele está saindo do plano do papel. Então, poderia indicar desse modo. Então, se você quiser colocar até a representação, né? Ele pediu para que você a direção e o sentido, né? Então, a direção com que a gente tem para esse campo magnético é a direção perpendicular ao plano do papel. Esqueci de colocar aqui, vamos colocar a direção dele. A direção é perpendicular, e é perpendicular àquele que forma 90 graus, perpendicular ao plano do papel. Ao plano do papel. E aí, o sentido tem dois, ou ele está entrando ou ele está saindo. No caso aqui, fazendo pela regra da mão direita, ele está saindo do plano do papel. O sentido é saindo do plano do papel. Perfeito. Então, está saindo aqui e a minha direção é perpendicular. Ok, agora falta a gente ainda achar o valor, a intensidade, né, para fechar as 3 informações desse vetor. E a gente sabe que para espira, a gente tem espira circular, né, que é μ vezes o I sobre 2R. Essa é a equação que a gente usa para representar aí o campo magnético em uma espira. O aluno precisava saber isso. E ele nos deu a permeabilidade, que é essa constante aqui, de 1,2 vezes 10 elevado a menos 6, vezes aí a corrente que eu vou usar é quando a chave está aberta. E a chave aberta, o valor é 6. Dividido aí pelo raio dessa trajetória. E o diâmetro, né? Vale lembrar também que o diâmetro é igual a 2 vezes o raio. E se o diâmetro é 4 vezes 10 a menos 2, o raio é a metade disso. Só que isso aqui, 2R, é o próprio diâmetro. Então, posso colocar aqui como 4 vezes 10 a menos 2. Simplificando isso aqui, né, a gente vai chegar que esse campo magnético
Vamos simplificar, ó, vai ser 1,2 por 4 dá 0,3. E aqui dá 1. Então dá 1,8, que é 0,3 vezes 6, 1,8, e o 10 a menos 6 com 10 a menos 2 passando para cima, vira 10 elevado a menos 4 Tesla. E aí a gente encontra a intensidade desse campo. E aí a gente fecha as informações desses vetores. A intensidade, a direção e o sentido. E aí pronto. Aí a gente já tem as duas informações e as duas perguntas que eles estavam fazendo para a gente nessa última questão aqui da Unifesp. E a gente encerra assim as questões da Unifesp, foram 5. E aí agora a gente vai começar uma maratoninha agora de Unesp, né? Então aguardem ainda, hoje está programado para sábado agora às 2, a partir das 8 hoje, a gente já começa a nossa maratona de Unesp, beleza? Espero te ajudar aí ao longo desse ano a poder resolver os principais vestibulares do nosso país, tá bom? Espero poder ajudar vocês cada vez mais. Grande abraço.